Meus irmãos, vamos abrir as Escrituras em Levítico, capítulo 1. Nós vamos ler apenas os primeiros versículos, os versos de 1 a 4. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. À porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Este livro, nós estamos encerrando a leitura dele hoje. Os irmãos que têm acompanhado as leituras orientadas no boletim, para iniciarmos assim a leitura das Escrituras pela sexta vez. Queira Deus, não é, que você que nunca leu a Bíblia possa aproveitar. Inclusive eu coloquei um comunicado no fundo do boletim, na parte de trás do boletim, que se você não começou no dia 1º de janeiro, não seja desculpa para você não ler a Bíblia. Comece agora. Eu estarei orientando você em relação às leituras anteriores, para que você possa caminhar, de sorte que chegue a 31 de dezembro, se Deus nos permitir, lendo as Escrituras, não é? E esse livro que nós estamos encerrando a leitura dele hoje, com os versículos finais, 26 e 27, capítulo 26 e 27, é um livro extremamente difícil, e um livro importantíssimo para todos nós. Nós precisamos de auxílio para compreender as verdades que temos aqui neste livro de Levítico, assim chamado, porque dirigido em especial aos levitas. Só que agora, não é, por causa de Cristo Jesus, não existe mais uma classe especial de sacerdotes. Em Cristo Jesus, todos nós somos constituídos sacerdotes. Existe agora o sacerdócio universal de todos os crentes. Ou seja, todos os filhos de Deus podem se achegar diretamente à presença de Deus. Outrora, só os sacerdotes que vinham dessa tribo. Olha, é tão glorioso que nós temos aqui, se compreendermos à luz daquilo que o Novo Testamento nos mostra, em especial o livro de Hebreus, que deve suscitar em nós uma gratidão tremenda por tudo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. O livro de Êxodo fala em outras palavras, da criação, da formação do povo de Deus, que começa com a promessa feita a Abraão, mas aquele povo foi todo para o Egito, e lá ficou cativo por mais de 400 anos. Depois o Senhor tira o seu povo ali, assim constituindo o seu povo, a sua família, a sua igreja. E agora, depois de chamar esse povo, ele santifica esse povo, e o livro de Levítico fala de uma forma especial sobre a santidade de Deus, a santidade que ele requer do seu povo também. Sede santos, como eu sou santo, diz o Senhor. Essa é uma expressão aqui de Levítico, que Pedro vai citar lá no início da sua carta. Meus irmãos, e quantas vezes você observou aí no livro de Levítico a expressão eu sou o Senhor? Se você for marcar, são muitas e muitas vezes que isso é declarado. Eu sou o Senhor. Sempre lembrando, não é, que nós outrora estávamos cativos, e esse cativeiro egípcio representa para nós hoje
o cativeiro do homem no seu estado natural, ou seja, cativo pelo pecado. A Bíblia diz que quem comete pecado é escravo do pecado. E Jesus é aquele que pode libertar o homem do cativeiro, da escravidão do pecado, que incomparavelmente muito maior do que a escravidão egípcia ali diante de Faraó. A palavra que você vai encontrar muito aqui em Levítico é a palavra expiação. A obra do sacrifício pelos pecados. Você vai ver isso aqui cerca de 50 vezes no livro de Levítico. Essa palavra expiação. A palavra santo, você vai ver aqui quase 80 vezes. E são duas coisas inseparáveis na vida do Filho de Deus. É a sua experiência de ter os seus pecados expiados por Cristo, ele ser salvo, e também a santificação. Não tem de forma alguma como nós separarmos salvação de santificação. Cristo lá na cruz não fez uma obra apenas para nos expiar os pecados, nos limpar os pecados, nos purificar os pecados, mas ele fez uma obra lá na cruz também para santificar o seu povo. Aí você vai ver isso aqui, sacrifícios de expiação, e o Senhor dizendo: serem santo, porque eu sou santo. No primeiro sermão, Jesus deixou bem claro isso: vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Isso é santificação. Em Romanos capítulo 8, você pode conferir. Romanos capítulo 8, verso 29, o apóstolo Paulo fala sobre salvação e santificação, ao mesmo tempo usando outros termos. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Nós fomos salvos pela livre soberania de Deus, não apenas para irmos para o céu, não apenas para termos os nossos pecados perdoados, mas para sermos conforme a imagem de Cristo. Mais adiante em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, veja nas palavras de Paulo, pelo qual ele louva ao Senhor, dizendo: assim, Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Você tem gravado isso na sua Bíblia? Está grifado, está bem destacado. Nós fomos salvos pela livre e soberana graça de Deus, não apenas para irmos para o céu. O céu é um lugar santo. Os habitantes do céu são santos. Por isso diz o texto, para sermos santos e irrepreensíveis. E você vai ver as ofertas, os sacrifícios, aqui em Levítico, essas recomendações que são dadas aos sacerdotes, são recomendações dadas a cada um de nós. Nós não temos mais esse intermediário entre nós e o nosso Deus, a não ser
o próprio Deus em Cristo Jesus. Ele, tão somente Ele, diz Paulo a Timóteo, há um só mediador. Então aquilo que se requeria aqui desses sacerdotes, se requer de cada filho de Deus. As oferendas, todas elas, foram cumpridas na pessoa de Cristo Jesus. Os versículos lidos nos mostram que um animal puro, sem defeito, sem mancha, sem mácula, deveria ser oferecido para fazer a expiação pelos nossos pecados. Irmãos, as pessoas por si não podiam oferecer esse sacrifício. Tinha que vir de fora. E eles tinham que oferecer aquilo que de melhor eles tinham para esse sacrifício. Não poderia haver qualquer nódoa, qualquer mancha, qualquer defeito na oferta que era entregue, no animal que deveria ser entregue para sacrifício. Isso era um símbolo de Cristo, que é o Cordeiro de Deus, o animal puro, perfeito, sem mancha e sem mácula, que viria substituir todo aquele ritual ali. É interessante que o representante da família, veja que responsabilidade tem os homens, deveriam pôr a mão sobre a cabeça do animal quando ele era levado para ser sacrificado. Ele podia chegar no átrio, que era a primeira parte do templo portátil, chamado tabernáculo. Ali naquele altar, ele enfincava o animal completo. Havia 4 chifres em cada ponta do altar, e confessando os pecados, ali aquele animal era enfincado, o sangue naquele momento era derramado. Aquilo era uma dor terrível sobre aquele animal. Cristo se entregou por nós, para que aquele sacrifício fosse substituído, para você ver o tamanho da dor e do sofrimento que foi o holocausto, o sacrifício de Cristo, quando Ele substituiu todo aquele ritual. Ali, meus irmãos, era o Evangelho do Antigo Testamento. O homem nunca foi salvo à parte do Evangelho. Só o Evangelho salva. Ele era apresentado de uma forma diferente do que é hoje, através de todas aquelas cerimônias que haviam, todas elas apontando para a pessoa de Cristo. Esse era o Evangelho que eles conheceram. Hoje o Evangelho é pregado de forma diferente, é apresentado através da pregação da palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir da pregação. Outrora era preciso ter aquelas coisas físicas, visíveis, aquelas figuras que o Novo Testamento chama de sombras, todas elas apontando para a pessoa de Cristo. Sacrifício de animal jamais tinha eficácia de perdoar pecados. A Bíblia diz que Deus não se alimenta desses animais. Entenda, isso tudo era, você vai ler isso aqui em Levítico, pois está tudo perpétuo. Esse perpétuo aí não é o perpétuo que nós conhecemos, mas era perpétuo até a sua vigência, a vigência da antiga aliança. Todas as festas, o sábado e todas as demais coisas, os rituais, tudo isso aí estava na vigência do velho concerto, caducou com a vinda de Cristo, que se tornou para nós o perfeito sacrifício de Deus, eficaz. Que coisa gloriosa! Mas eles deviam não apenas oferecer sacrifício de animais, mas também ofertas de manjares. Deus quer
através desses manjares também, isso é uma representação da nossa vida, que tem que estar totalmente consagrada, agradecendo a Deus. Esses manjares eram ofertas de gratidão por aquilo que Deus fazia. Devemos entregar ao Senhor as nossas ofertas como tributo de gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Não era apenas sacrifício de animais, eram ofertas também de manjares. Você não deve ficar apenas, não é, na gratidão pelos perdão dos seus pecados no coração, mas como aquele samaritano voltasse para diante de Deus se apresentar e agradecer. E uma das formas que a gente tem para agradecer é justamente ofertando ao Senhor daquilo que Ele mesmo nos concede, para o louvor da sua glória. Em Hebreus, capítulo 10, Hebreus, capítulo 10, alguns versículos iniciais. Sempre que você lê Levítico, lembre-se de Hebreus, se possível, dê uma lida lá. Hebreus. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesse sacrifício, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touro e de bode remova pecado. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e oferta pelo pecado. Então disse eu: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. É tremendo, dá vontade de seguir, e lendo. Meus irmãos, o sacrifício perfeito, somente o de Cristo. É tão prova que o sacrifício daqueles animais não tinha esse poder, que quando uma família era muito pobre e não podia oferecer o animal, então oferecia outra oferta ao Senhor, a depender da condição. Então só Cristo fez o perfeito sacrifício, e Ele se ofereceu completamente. O animal era oferecido em holocausto, não por partes, mas inteiro. Lembra o que Paulo diz em Romanos 12: rogo-vos, pois, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo e santo, agradável a Deus. Paulo usa essa expressão, não é? Pensando na simbologia do Antigo Testamento, onde a oferta a Deus tinha que ser toda, completa. E agora é conosco. Toda a nossa vida, todo o nosso ser, representado aí na palavra soma, corpo, todo o nosso corpo, toda a nossa vida deve ser apresentada ao Senhor no culto, não apenas cânticos e orações e ofertas financeiras, mas que estejamos todos nós consagrados, assim como Cristo se ofereceu completamente, assim como o animal no Antigo Testamento era oferecido completamente, que não nos apresentemos diante de Deus com reservas, mas que toda a nossa vida esteja no altar do Senhor. Que Ele nos ajude a compreender a sua palavra e aplicá-la em nossos corações. Amém.